Bom, você como personal trainer vai ter que avaliar o seu cliente para poder gerar alguns dados que lhe deem critérios para a prescrição do exercício. E uma das avaliações mais importantes que existe são as avaliações de dobras cutâneas, para depois, posteriormente, poder transformar essas dobras cutâneas em percentual de gordura. E aí poder avaliar se esse percentual de gordura do seu cliente está elevado ou não, está no patamar adequado. Para a medida de dobra cutânea é fundamental saber trabalhar e manusear um instrumento importantíssimo, que na verdade tem vários nomes. Normalmente é chamado de adipômetro, mas também é usado o termo compasso de dobra cutânea ou espessímetro, que é esse aparelhinho que eu estou mostrando para vocês. Esse aparelho é o que nós vamos usar para a medida de dobra cutânea. E hoje nós vamos mostrar para você, personal trainer, como manusear e como fazer a leitura nesse aparelho. Então, primeiramente, alguns pontos importantes. Existem várias marcas desse aparelho. No Brasil, as mais conhecidas são Sescorf e Sunny. Esse que eu estou manuseando agora, no caso aqui, é um adipômetro da marca Sescorf e é o que nós vamos mostrar para vocês como é que funciona. As outras marcas funcionam da mesma forma. Tem um modelo um pouco diferente, um design mais ou menos arrojado, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. Então, o que nós temos que perceber aqui? O adipômetro tem um relógio, que depois eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura nesse relógio. O adipômetro tem uma haste fixa, que é essa que eu estou segurando com o polegar, e esta haste fixa ela fica tanto no cabo quanto na parte fixa, e uma haste móvel, que é essa que eu estou manuseando agora aqui. A dobra cutânea do cliente, onde nós vamos medir, fica nessa extremidade do adipômetro que nós vamos fazer a medida. Num outro vídeo será explicado para vocês esse procedimento. Essa mola é fundamental porque ela gera uma pressão constante nas hastes, aproximadamente 10 gramas por centímetro quadrado de pressão, pressionando as dobras cutâneas depois na medida. E o manuseio do adipômetro, depois de fazer um certo treinamento, se torna bem simples. Ou seja, eu vou manusear o adipômetro, como vocês podem verificar agora aqui, com o dorso da mão e o polegar. Apenas com o dorso da mão e o polegar eu já consigo fazer um manuseio de firmeza do adipômetro. Obviamente, os outros dois dedos menores da mão eu também vou usar para dar uma segurança maior no manuseio, embora o manuseio mais forte seja com o polegar e o dorso da mão. Os outros dedos auxiliam e o dedo indicador e médio, eles são usados para gerar a abertura no adipômetro, fazer a abertura do adipômetro. Então, como é que funciona? Esse é o manuseio básico. Você vai pegar no cabo do adipômetro, vai firmar no polegar, vai usar os outros dois dedos para firmar, e o dedo indicador e médio será feito para fazer a abertura no adipômetro. Com isso, a mola é tensionada, gerando uma pressão constante, onde eu vou colocar a dobra cutânea do meu cliente e vou fazer a medida. Então, esse é o manuseio básico aqui do adipômetro, né? A partir de algum treinamento você vai ver que é bem simples fazer esse tipo de manuseio. Um ponto importante agora aqui, então, em termos do adipômetro, é a gente saber fazer a leitura da espessura da dobra cutânea que está sendo medida aqui. Para isso, eu vou agora mostrar como é que é feita a leitura e vou me aproximar da câmera para que vocês possam ter uma visão mais adequada dessa medida. Então, o que nós podemos notar aqui? Que nós temos dois relógios. Um relógio maior, eu vou girar um pouquinho aqui para vocês terem essa noção, e um relógio menor. Vocês podem ver que o relógio maior gira no sentido horário e o relógio menor no sentido anti-horário. O que nós estamos vendo nesses relógios aqui? Nós vamos primeiro analisar o relógio maior. Esse movimento do relógio maior, não vamos analisar nesse momento o relógio menor. Então, só no relógio maior, eu tenho uma medida de milímetros de espessura ou de abertura da haste móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 1 milímetro de abertura da haste. Então a gente pode notar que a haste agora aqui teve uma abertura de 1 milímetro, não existe dobra desse tamanho, mas é a medida da abertura que está sendo feita aqui. Vamos voltar de novo então para o relógio. Então, nós temos aqui 1 milímetro de abertura, 2 milímetros de abertura quando o ponteiro maior fica sobre o número 2, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 9 milímetros e 10 milímetros. Então aqui nós temos 10 milímetros, ou seja, deu uma volta completa no relógio grande do adipômetro. Vou mostrar agora aqui para vocês, vou me afastar um pouquinho. Nós podemos perceber que essa abertura equivale a 10 milímetros de abertura do adipômetro. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto importante. Se vocês agora fecharem o foco de análise no relógio menor, vocês vão perceber que o relógio menor agora marca o valor 1 e não o valor 0 como estava antes. Isso significa que o relógio maior deu uma volta completa, significando 10 milímetros. Se nós observarmos de novo, ó, eu vou voltar tudo para o zero, nós verificamos que tanto o relógio menor
quanto maior estão no zero, e conforme eu vou girando o relógio maior, nós vamos percebendo que o relógio menor vai se aproximando do 1. E quando eu dou uma volta completa no relógio maior, que são 10 milímetros, o relógio menor mostra o valor 1. Se eu der 2 voltas completas no relógio maior, o relógio menor aponta o número 2. Consequentemente, se eu der 3 voltas no relógio maior, o relógio menor apresenta o valor 3. Isso significa que são 30 milímetros de abertura na abertura do adipômetro para a medida de dobra cutânea. O que vai acontecer? Então vamos rever agora aqui a medida do relógio. Então vamos ver de novo. Então aqui eu tenho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Vejam que o relógio menor continua girando, se aproximando de 1. 5 milímetros, 6, 7, 8, 9 e 10 milímetros. O relógio menor deu uma volta. Quando eu continuo aqui, eu tenho a medida de 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14, 15, 16, 17 milímetros, 18 milímetros, 19 e 20. Se vocês perceberem bem agora, o relógio menor se encontra no valor 2, ou seja, 2 voltas completas e eu tenho 20 milímetros de abertura da haste do adipômetro, da medida, consequentemente, da dobra cutânea. Se eu continuar aqui, eu tenho 21 milímetros e o relógio menor continua se movimentando. 22 milímetros, 23 milímetros, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 milímetros. Ou seja, o relógio menor deu 3 voltas, representando que eu dei 3 voltas no relógio maior e significa, então, 30 milímetros. Se eu der continuidade a essa medida, eu terei 31 milímetros, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Percebam que o relógio menor encontra-se no número 4. E assim sucessivamente, todas as medidas são feitas dessa forma. Voltando aqui, então essa é uma medida de espessura e como eu faço a leitura no relógio. Se vocês perceberem, o relógio menor, ele sempre dá medida de quantas voltas foi dado no relógio maior. Então, o que eu preciso fazer no momento de fazer e executar efetivamente a leitura no meu cliente? Eu preciso fazer a tomada, que vai ser mostrada em outro vídeo para vocês, da dobra, colocar o adipômetro e a primeira leitura que eu tenho que fazer dos 2 relógios é no relógio menor. Se o relógio menor apontar o valor 1, significa que o relógio maior já deu uma volta, então eu estou em 12, 13, 14 milímetros. Se o relógio menor apontar o valor 2, entre 2 e 3, significa que o relógio maior deu 2 voltas, então eu me encontro entre 20, 21, 22, 23, 24, 25 milímetros, 27, 28, 29. E se for 30 milímetros, o relógio menor tem que ter dado 3 voltas. Então eu sempre vou, primeiramente, fechar o foco no relógio menor, verificar quantas voltas foi dado no relógio maior, para ver se eu estou na casa de 10, de 20, de 30, de 40 milímetros de espessura, e se é 41, 42, 43 milímetros de espessura, eu vou verificar daí se no relógio maior. Então eu vou tentar mostrar essa medida agora para vocês. Então nós vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer uma abertura rápida do relógio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu verifico o quê? Que o relógio menor se encontra no 3, indo para o valor 4. Então deu 3 voltas, são 30 milímetros. Se o relógio maior tiver aqui, ó, são 31 milímetros. Aqui nós teríamos 33 milímetros. Vou fazer outra abertura de novo para a gente fazer a leitura. Se nós percebermos agora aqui, ó, nessa posição, o relógio maior, ele já deu 6 voltas se aproximando de 7 voltas, ou seja, são 60 milímetros, e no caso aqui 61, 62, 63 e 64 milímetros é a medida da abertura do adipômetro. Essa é a leitura que nós temos que fazer. Então, primeiro no relógio menor, verifica que está entre o 1 e o 2, então ele está em 15 milímetros. Aqui ele estaria em 33 milímetros. E aí a única fator ainda que falta para que a gente possa ter uma análise correta é o valor que está entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 2, entre o 2 e o 3, que seriam aqui os décimos de milímetros. Então, por exemplo, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês. Aqui. O relógio maior deu 3 voltas indo para o 4, então eu tenho 30 milímetros, 37 milímetros, e aqueles valores menores ali vai me dar os décimos de milímetros, são 37,5 milímetros. Aqui eu teria 40,5 milímetros.
Aqui eu teria 41,4 milímetros. Aqui nós teríamos 42,2 milímetros. E assim sucessivamente. Então essa, pessoal, é a medida ou a forma de se fazer a leitura no adipômetro. É um aparelho que requer algum treinamento. Nós vamos mostrar novamente, repito, em outros vídeos, outros fatores de treinamento. Mas essa é a forma de manuseio do adipômetro e a forma de leitura, que com o treinamento vocês vão ficar bem aptos a fazer a leitura. Lembrem sempre, façam foco primeiro no relógio menor, depois verifiquem o relógio maior e os décimos de milímetro são os últimos detalhes a serem verificados. Então esse foi a videoaula de hoje, uma videoaula mostrando o manuseio do adipômetro, ou do espessímetro, ou do compasso de dobras cutâneas. Existem vários modelos, como eu disse antes, todos têm as hastes de movimentação e uma mola que gera pressão. E a leitura foi essa que eu mostrei para vocês. Lembrando sempre que esse é um manuseio adequado, mesmo que o indivíduo seja canhoto, ele vai ter que se adaptar a manusear com a mão direita para poder fazer a melhor forma de medida de dobra cutânea que você precisa fazer precisamente com o seu cliente. A informação de hoje era essa. Até uma próxima videoaula. Um abraço.